Olá, estou aqui no Telesaúde Rio Grande do Norte, mais uma vez compartilhando outro tema com vocês hoje, que é um tema de interesse de todos os profissionais da saúde, não só fisioterapia, né, como é meu caso, eu sou fisioterapeuta, mas para todos os profissionais, e a gente vai tentar dar uma visão aqui em relação, mais específica em relação à atenção primária à saúde. Então, o tema de hoje é queda em idosos, visão da atenção primária à saúde. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Protásio, fisioterapeuta, pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde, em parceria com a CEDI, Secretaria de Educação em Distância, da UFRN. Existem outras web palestras aqui no portal Telesaúde, Rio Grande do Norte, que vocês podem acessar, buscar os temas e procurar aquelas que mais vocês têm necessidade de atualização, capacitação e que esteja mais relacionado à necessidade e à prática de vocês, certo? Vamos ao tema de hoje. O nosso conteúdo, ele vai fazer uma abordagem inicial sobre quedas e seus fatores relacionados. Vamos falar do manejo ao idoso caidor na atenção primária à saúde, a política nacional ao idoso e estratégias para a prevenção de quedas na atenção primária à saúde. Então, quedas é um tema muito importante e muito em voga, né, atualmente. Queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais, comprometendo assim a estabilidade do indivíduo, né? Então, a queda, ela pode ser vista como um evento sinalizador do início do declínio da capacidade funcional de um indivíduo, ou o sintoma de uma nova doença que ele possa estar apresentando. Quanto mais quedas uma pessoa sofrer, maior a sua incapacidade funcional. Então, essa relação entre quedas e capacidade funcional, ela vem sendo muito bem batida, muito bem debatida, muito bem focada, né, nessa relação que era, e assim a investigação e as estratégias tomadas vão em cima disso aí, dessa relação. Como consequência das quedas, o que é que pode acontecer? Pode acontecer hospitalização, institucionalização, como aquelas pessoas, aqueles idosos que vão passar a viver na instituição de longa permanência, lesões, e essas lesões podem ser até mesmo fraturas, até porque os idosos, eles apresentam, de maneira geral, quadro de osteoporose, né? Óbito, em alguns casos, sim, essas quedas podem levar a um óbito. Ansiedade e depressão também pode ser consequência, né, de quedas, por medo, né, de cair novamente, por medo de se submeter às atividades do dia a dia como ele se submetia, cair e haver alguma outra complicação mais grave, como, por exemplo, necessidade de uma cirurgia. Então, existem fatores que são relacionados a quedas, e esses fatores, eles podem ser intrínsecos ou extrínsecos. Dentro dos fatores intrínsecos, temos que eles são ligados ao processo de envelhecimento do indivíduo, são ligados também a doenças e a medicamentos, ao uso de medicamentos. 70% dos incidentes de quedas são por fatores intrínsecos, ou seja, esse envelhecimento ou doenças e o uso de medicamentos. Já os fatores extrínsecos são aqueles fatores que estão relacionados ao ambiente, a movimentação executada pelo indivíduo, e eles correspondem a 30% dos incidentes de quedas. Então, é importante nós termos essa relação bem definida, até porque a investigação se faz necessária de ambos os fatores, e a intervenção para cada indivíduo ou para cada população, comunidade, ela tem que ser direcionada se o seu
Predomínio de queda se dá por fatores intrínsecos ou extrínsecos, que, como vimos aqui, os intrínsecos são os mais comuns. Então, em relação a quedas, o que é que a gente tem como fatores associados, né, a essa instabilidade corporal que existe no indivíduo que o deixa propenso a quedas? Sexo feminino, o sexo mais vulnerável a quedas, idosos com mais de 80 anos, né, que são idosos mais frágeis. A polifarmacologia também é um fator importante para a relação com quedas, até porque é muito comum os nossos idosos fazerem uso de polifarmacologia, e aí tem questão da interação medicamentosa e outras, e isso pode deixar, resolver alguns aspectos deles, mas deixá-los mais frágeis sobre outros aspectos. O equilíbrio do indivíduo, né, que o indivíduo idoso já tem o seu equilíbrio comprometido. Fraqueza muscular, que também é comum nesses idosos. Deficiência cognitiva, déficits cognitivos são importantes a serem considerados com essa relação de quedas. Passos curtos, os indivíduos apresentam os passos encurtados, e a marcha, de maneira geral, que é na velocidade lenta. Então, esses são fatores que deixam a pessoa mais propensa a quedas, esse idoso, o deixa mais instável. Então, como se sabe, a queda, ela tem natureza multifatorial. Essa natureza multifatorial é que vai determinar a estabilidade ou não daquele indivíduo. O que é que o pode deixar mais estável, né? Sem propensão a quedas. São as suas informações sensoriais estarem íntegras, eles conseguirem receber, né, do meu ambiente, o feedback externo que vem do ambiente, porque a sua visão está íntegra, a sua audição está íntegra, o seu tato está íntegro e todos os outros sentidos, assim como também, com isso, ele tem a possibilidade de usar o seu feedback interno, o seu feedback intrínseco, né, para poder manter essa estabilidade. Informações cognitivas são importantes para essa estabilidade. Com a cognição preservada, ele consegue ter informações do próprio corpo e ter informações do ambiente de maneira correta. O uso de medicamentos, alguns medicamentos vão favorecer a estabilidade, né, porque vão ajudar, por exemplo, na resolução de um quadro ou amenização de um quadro de osteoporose, no caso de labirintopatias, claro que isso aí tudo não é só uma ação medicamentosa, mas os medicamentos agem aí, como também a polifarmacologia e outros medicamentos, e a interação de alguns medicamentos pode fazer com que o paciente saia da estabilidade, ou seja, esses médicos pode fazer com que, em vez de ajudá-lo, em alguns momentos o deixe mais vulnerável. Fatores ambientais também são importantes para essa estabilidade. E a integração central, vinda importantemente aí do cerebelo, é importante também, e as condições musculoesqueléticas desse indivíduo. A questão que vai se refletir em flexibilidade, em força muscular, em agilidade, em um time de resposta adequado. Então, vamos falar aqui do que é o LOS, o limite de estabilidade do indivíduo. Então, cada sujeito, ele tem o seu limite de estabilidade. Nós, os indivíduos, não só os idosos, nós não estamos sempre regulados no sentido de que não haja oscilação. Todos nós temos pequenas oscilações, mas essas oscilações, elas devem ser sutis, elas devem ser controladas, e elas devem estar dentro do que se chama limite de estabilidade do indivíduo, seja anterior, seja posterior. Né? Em paralelo a isso, nós temos o quê? O centro de gravidade, o cone de estabilidade, que é dado pelo cone de estabilidade do indivíduo, por esse modelo do pêndulo invertido. Então, o cone de estabilidade aqui representado, que limita o centro de gravidade do indivíduo, ele tem que se colocar dentro desse limite de estabilidade
para que o indivíduo não seja propenso, não esteja propenso a quedas, né? Se esse cone de estabilidade ultrapassa o limite de estabilidade, ele vai tender a quedas, ele vai ter que usar alguma estratégia que a gente vai falar para que ele não venha a cair. E quando essa estratégia não é eficiente, não é tão rápida, não é tão eficaz, ele pode sofrer o evento de queda. Então, para para as estratégias de movimento para perturbações de equilíbrio, a primeira aqui que eu cito para vocês é a estratégia do tornozelo, né? Como é que ela se dá? Ela se dá quando ocorrem perturbações mínimas do equilíbrio daquele sujeito. O controle, quando acontece nesse momento, ele é distal, proximal. É assim que o indivíduo tenta controlar para que ele não venha sofrer uma queda. Essa estratégia, ela é usada, ela é preferida quando a distância de ajuste do centro de gravidade, ela é pequena. Ou seja, essa mudança aqui do centro de gravidade, ela foi bem sutil dentro desse limite de estabilidade. Então, o indivíduo, ele prefere usar a estratégia de tornozelo, né? É importante também sabermos que, para se usar essa estratégia de tornozelo, a sensibilidade nos pés e tornozelo, né, ela deve estar íntegra. Então, é importante que tenha essa integridade para ele ter essa percepção do ambiente, ter as informações sensoriais do ambiente de maneira adequada e conseguir usar essa estratégia de maneira eficiente, né? Como, por exemplo, nos casos de polineuropatia diabética, digamos, onde os indivíduos, eles perdem, né, distalmente tipos de sensibilidade, até mesmo proprioceptiva, então, eles podem ficar mais propensos à queda por dificuldade de usar essa estratégia. Outra estratégia usada é a estratégia de quadril. Essa estratégia, ela já é selecionada pelo indivíduo, que é de quadril, quando a instabilidade causada, a perturbação causada nele, no equilíbrio dele, é uma instabilidade moderada. E aí ele usa a estratégia de quadril, onde o controle, diferente da estratégia de tornozelo, a estratégia de quadril, ela tem um controle proximal distal, né? E a cabeça do indivíduo, ele se move fora de fase em relação ao quadril, como vocês veem aqui nessa figura. O quadril está mais deslocado posteriormente e a cabeça mais anteriormente. O centro de gravidade, nesse caso, ele se aproxima do limite de estabilidade. Então, quando eu estou aqui nesse centro de gravidade, dentro do cone, ele está aqui já no limite, se aproximando desse limite de estabilidade. Ou seja, foi uma perturbação maior, uma instabilidade maior. Então, a estratégia de tornozelo para ele não é suficiente. Ele tem que entrar com a estratégia de quadril para que ele não venha sofrer quedas, né? Porém, essa estratégia de quadril, ela requer mais do indivíduo. Ela requer elevados níveis de força muscular, potência e mobilidade ao redor do quadril. O que muitas vezes, né, estão diminuídos, estão perturbados em indivíduos idosos. E uma última estratégia aqui é quando ocorre a maior perturbação, né, possível, digamos assim, do equilíbrio desse indivíduo, e o centro de gravidade dele, dentro aqui do cone de estabilidade, ele vai ultrapassar esse limite de estabilidade. Ele vai ultrapassar. Ou seja, se ele vai ultrapassar, nem a estratégia de tornozelo, nem a estratégia de quadril vai ser suficiente para evitar essa queda. Então, o que é que acontece? Ele vai ter que usar o quê? A estratégia do passo. Ele vai fazer um deslocamento, passo, para poder se manter estável, né? Então, nós temos 3 estratégias de movimento para se adequar às perturbações de equilíbrio e evitar possivelmente um evento de queda. A estratégia de tornozelo, quando a perturbação é pequena, a estratégia de quadril, quando a perturbação ela é maior e o centro de gravidade já está próximo aos limites de estabilidade do LOS, e a estratégia de passo, quando a perturbação é bem maior e esse centro de gravidade ele ultrapassa, ele excede o LOS, o limite de estabilidade. Vamos ver agora
os efeitos do envelhecimento sobre o controle postural. Então, o que é que nós temos? O sistema de processamento central, que acontece, né, no envelhecimento. Na verdade, esse sistema de processamento, ele acontece não só no envelhecimento, mas ele acontece durante toda a vida. Porém, na fase do envelhecimento, quando a pessoa já é idosa, o que é que acontece com esse sistema de processamento? Há uma redução da informação sensorial, há uma redução, essa redução da informação sensorial se dá porque alguns receptores, né, não estão funcionando de maneira íntegra, a sensibilidade, ela fica de alguma forma diminuída, prejudicada, e o feedback que vem do ambiente, ou mesmo o seu feedback interno, né, então reduzido. Há uma redução da condição de velocidade nervosa, o processamento da informação, a passagem de informações entre os neurônios, eles ficam diminuídos por essa condução diminuída. Há um aumento do balanço postural, ou seja, como o indivíduo ele fica com um equilíbrio mais perturbado, a oscilação dele no equilíbrio postural é maior. Há um aumento da incidência de contrações no intuito de se ajustar, né, esse equilíbrio corporal, esse balanço postural, então ele fica se fazendo uso, o idoso, de muitas contrações, o que é uma exigência maior para ele, e o aumento do uso de estratégias de controle próximo distal, ou seja, ao aumento do uso de estratégia de quadril e de passo, que são aqueles tipos de estratégia usado quando a perturbação é maior. A de quadril, quando o centro de gravidade está no limite de estabilidade, e a de passo, quando ela ultrapassa, né, o limite de estabilidade. E aí, nós vamos agora analisar, pensar em termos de como se dá esse manejo do idoso caidor, ou seja, aquele idoso propenso a quedas, né, o que já sofreu quedas na atenção primária à saúde, na APS. Temos que lembrar, né, recapitular que o envelhecimento, ele gera, né, quedas, mais propensão a quedas. E essas quedas, hoje em dia, os últimos estudos, nos últimos anos, vem mostrando que tem uma relação direta com o declínio da capacidade funcional desse idoso. Então, o idoso que tem a sua capacidade funcional diminuída é o idoso que está mais propenso a quedas. Então, em 2006, por uma portaria do Ministério da Saúde, foi lançada, divulgada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. E qual é a intenção dessa política? É a busca de idosos caidores e a intervenção adequada para prevenir uma próxima queda. Então, isso aí, essa investigação e essa intervenção, elas passaram a ser ações fundamentais a serem realizadas pelos profissionais do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ou seja, para quedas, como é que nós vamos resolver? Investigando, buscando, avaliando quem são esses idosos caidores e traçando intervenções adequadas. Isso não só sob o ponto de vista da fisioterapia, mas do ponto de vista de todos os profissionais do Sistema Único de Saúde. A capacidade funcional, então, ela aí passou a ser considerada o componente capaz de melhor refletir o estado de saúde do idoso. Então, já nessa portaria de 2006, já foi feita essa, através de, embasada em estudos, obviamente, pesquisas, que da capacidade funcional como um possível preditor desse estado de saúde do idoso e de uma propensão a quedas. Assim, a capacidade funcional, ela passou a ser o paradigma central desse idoso. O alto custo, em 2009, Perracini, que é uma grande pesquisadora, né, na geriatria, gerontologia, ela coloca que o alto custo relacionado às fraturas de quadril e as possíveis limitações da funcionalidade desencadeadas a partir de um evento de queda impõe o desenvolvimento de uma política pública de saúde voltada à prevenção de quedas e fraturas em pessoas idosas. Então, trazendo essa relação com a portaria de 2016, onde se é necessário investigar e intervir de maneira adequada para se evitar uma próxima queda, ela reforça essa ideia
pensando até no custo que se tem para o idoso que não teve uma queda prevenida e ele chegou ao quê? A diminuir a sua funcionalidade, ele chegou mesmo a ter uma fratura e pode ter a necessidade de fazer uma cirurgia, passar por hospitalizações. A prevenção de quedas, ela é mais custo-efetiva do que pagar os custos relacionados ao atendimento de emergência, à hospitalização, à intervenção cirúrgica e ao tratamento das intercorrências decorrentes das lesões por quedas. Então, é muito mais benéfico para a saúde pública e para esse idoso ele ter as suas quedas prevenidas, novos eventos de quedas prevenidos, do que isso não ser abordado, do que isso não ser investigado, e ele vir a correr o risco de uma nova queda, de cirurgias, intervenções, hospitalizações, e aí, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela tem como meta, né, a atenção à saúde adequada e digna para os idosos brasileiros, principalmente os idosos considerados frágeis e ou vulneráveis. Como estratégias, foi lançada pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa duas principais estratégias. Uma foi a caderneta de saúde da pessoa idosa. Então, do mesmo jeito que tem a caderneta para a criança, a infância, desde que o recém-nascido, né, ele nasce, ele fica bebê, tem todo o acompanhamento ali do seu crescimento, de vacinação, de desenvolvimento, etc., se lançou a caderneta de saúde da pessoa idosa. E também o caderno de atenção básica de envelhecimento e saúde da pessoa idosa, para o acompanhamento, né, das investigações e intervenções. As estratégias, elas enfatizam a prevenção de quedas como prioridade, tanto de investigação quanto de intervenção. Então, o paradigma, gente, é a capacidade funcional, e a capacidade funcional relacionada a quedas, né, para se tomar atitudes adequadas. A busca de idosos caidores e a intervenção adequada para prevenir uma próxima queda. Então, é se investigar quais são esses idosos que têm maior propensão a quedas e que estão mais vulneráveis e fazer uma intervenção adequada com aquele idoso para evitar novos episódios de queda e complicações. E aí se incluem ações fundamentais a serem realizadas pelos profissionais do SUS. Nessa Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, teve-se uma relação dela com o Pacto pela Saúde do SUS, né? E o Pacto pela Saúde, ele envolve a prevenção de quedas como política de saúde, ele é uma das 6 prioridades pactuada entre as 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. Então, prevenção de quedas é de responsabilidade das 3 esferas do governo. O monitoramento das intervenções por fratura de fêmur em maiores de 60 anos e a necessidade de ações de prevenção para a redução de quedas. Então, idosos, né, ou seja, pessoas acima de 60 anos, eles têm que ter o monitoramento dessas internações, a causa dessas internações, se foi fratura de fêmur, que é muito comum em idosos, após uma queda, e a necessidade de ações de prevenção para reduzir as quedas. A portaria 399, publicada em 2006, ela faz essa relação, né, do Pacto da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, e o Pacto pela Saúde. Aí o Pacto pela Saúde veio fortalecer esses compromissos, os compromissos, né, na Política Nacional de Saúde, através dos componentes de defesa do SUS e de gestão, direcionando, né, para essa questão das quedas. Neste momento aí, do Pacto pela Saúde e da Política Nacional de Saúde do Idoso, surge a saúde do idoso como uma das prioridades. Isso é colocado pelo Ministério da Saúde. Então, a saúde do idoso é uma prioridade. E o que é que se tem aí? Né? A saúde da pessoa idosa, nesse cone, como vocês veem, e o envelhecimento. Como é que se dá essa relação? Como o Ministério da Saúde vê essa relação, o SUS vê
ver essa relação. Então, aí, nessa relação, devem ser traçadas áreas estratégicas do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas da APES do Ministério da Saúde. Então, esse departamento, esse setor, é responsável por ações estratégicas para ver o conciliamento, digamos assim, entre a saúde da pessoa idosa e o seu envelhecimento, o que é dito como natural, entre essas, por esse envelhecimento, e o que é dito como um preditor, por exemplo, de quedas e incapacidade funcional. Aí, as ações estratégicas da área técnica saúde do idoso incluem aqui as duas primeiras que eu já tinha comentado anteriormente, que são as mais, que foram as mais relevantes de início, que é o estabelecimento da caderneta de saúde da pessoa idosa, então todo idoso deve ter essa caderneta para andar consigo e ter todas as informações dele. O caderno de atenção básica para o envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Em terceiro, o curso de aperfeiçoamento em envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Quarto, o curso de gestão e envelhecimento, porque os profissionais de saúde, eles precisam estar antenados, ligados, atualizados à questão do paradigma da capacidade funcional e a relação com quedas, e os gestores também precisam estar antenados, linkados com isso aí. O quinto, bem importante, são as oficinas estaduais de prevenção de osteoporose, quedas e fraturas em pessoas idosas. Então, essas oficinas estaduais de prevenção de osteoporose, quedas e fraturas em pessoas idosas, elas tinham esses objetivos que eu vou falar aqui para vocês, incluem isso aí, nessas oficinas, esses debates em relação a esses temas, para se ter uma prevenção a quedas de maneira efetiva. Então, essas oficinas, elas têm o objetivo de propor diretrizes a serem aplicadas nos estados e municípios para melhor orientar profissionais e pacientes em relação à osteoporose e quedas. Fazer aplicação de estratégias para os profissionais e pacientes, mostrando bem, deixando clara essa relação de osteoporose com envelhecimento, com capacidade funcional e quedas. As propostas e objetivos estão de acordo com a meta de redução do número de internações por fratura de fêmur em pessoas idosas, proposta no Pacto pela Vida. Então, o Pacto pela Vida teve como meta reduzir o número de internação por fraturas. E como é que se reduz o número de internações por fraturas em idosos? Trabalhando-se com a prevenção dessas quedas. Evitando-se quedas, evita-se fraturas em idosos, evita-se internações hospitalares, cirurgias e internações hospitalares. Essa abordagem das oficinas, elas incluem o diagnóstico, a prevenção e o tratamento da osteoporose. Incluem também conceitos básicos em saúde do idoso e envelhecimento, a identificação de riscos de quedas, lembrando que os riscos de quedas, eles envolvem fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, onde os fatores intrínsecos são predominantemente os mais responsáveis pelas quedas. A avaliação do nível de funcionalidade da pessoa idosa, voltando àquela questão da capacidade funcional como paradigma central para quedas, identificação de idosos que vivem sozinhos, sem familiares ou uma rede de apoio. Isto é importantíssimo, porque alguns idosos, eles vêm a sofrer mais quedas porque eles vivem sozinhos, eles não têm apoio de um cuidador ou de um familiar, eles já podem ter algum déficit cognitivo, eles podem ter o seu estado emocional de alguma forma mais fragilizado. Então, todo o seu organismo, pensando como indivíduo como todo, que é saúde em termos de definição da Organização Mundial de Saúde, saúde como bem-estar físico, emocional, pessoal, psicológico, cognitivo, e não apenas como ausência de doença, isso se faz muito importante, porque esses idosos que vivem sozinhos, que não têm um aparato de familiares ou cuidadores, aí que talvez eles tenham uma necessidade maior de ter uma raiz, uma rede de apoio, uma rede de atenção à sua saúde de maneira mais focada. Então, nessas estratégias de prevenção de quedas, nós temos o quê? A prevenção,
Perracini, 2009, colocou que a prevenção de quedas e fraturas em pessoas idosas devem estar inserida em um contexto mais amplo de promoção de saúde e prevenção de limitações funcionais e lesões ao longo do curso da vida. Então, uma das metas da atenção primária à saúde é promover saúde, né? Proteger saúde, mas a questão da promoção é uma atuação bem mais ampla em relação a vários profissionais de saúde e como eu colocar isso para os indivíduos, para a comunidade, para a sociedade. E essa promoção de saúde, ela deve, né, incluir estratégias que envolvam a prevenção de quedas e fraturas, né? E aí, temos que pensar em quê? Nos determinantes sociais que existem, né, para levar essa questão das quedas, os determinantes sociais que podem variar e variam de uma comunidade para outra, de um estado para outro, de um município para outro, e aí se fazer, né, quando se fizer esse levantamento desses determinantes sociais mais relevantes naquela comunidade, fazer-se uma abordagem coletiva para essa comunidade. Focando o quê? Focando a prevenção de quedas, promoção de saúde. Então, as quedas, elas não podem ser vistas como algo individual. Elas têm que ser vistas como um problema social, né? É um problema da sociedade como um todo, de como lidar com esse indivíduo idoso, como essas mudanças que o envelhecimento causam, e é uma abordagem desde o ponto de vista individual, no caso dele, familiar, até uma abordagem ampla da sociedade como um todo. E aí deve-se pensar em quê? Nos fatores de risco que existem para quedas, que são mais vulneráveis, né, o deixam aquele idoso mais vulneráveis a quedas, numa determinada comunidade, num determinado município, e os fatores de proteção, porque a literatura mostra, de maneira geral, quais são os fatores de risco e de proteção para quedas, mas em cada comunidade, em cada bairro, em cada estado, esses fatores de risco e de proteção, eles vão se diferenciar em termos de importância, de proporção, do que se torna mais evidente, e são os mais evidentes que devem ser trabalhados. Os fatores de riscos mais evidentes devem ser diminuídos, e os fatores de proteção eles devem ser potencializados como forma de ajudar essa população. E as políticas públicas devem o quê? Depois dessa investigação, traçar as estratégias que são necessárias em cima dos fatores de risco e de proteção traçados. Então, os programas de prevenção e manejo das quedas em pessoas idosas não devem se constituir em ações estratégicas isoladas, mas sim em intervenções integradas em 3 níveis. Então, só se faz uma estratégia, um programa de prevenção e manejo de quedas em idosos eficaz se ele envolver intervenções integradas e não estratégias isoladas. E essas intervenções integradas nos 3 níveis envolvem o quê? Envolvem vigilância epidemiológica daquela comunidade, daquele estado, daquele município, daquele bairro, em relação a quedas, aplicação de resultados de pesquisa sobre quedas, e capacitação e treinamento de profissionais, né, profissionais de saúde que vão trabalhar naquela comunidade, e eles precisam ser devidamente capacitados e treinados. Claro que isso baseado em evidências, né, científicas. Ainda nessas estratégias para a prevenção de quedas em pessoas idosas, nós temos o enfoque da atenção primária à saúde. E o que enfoque seria esse? Identificação do idoso com risco de queda, como já foi falado anteriormente, é importante a investigação, a identificação desse idoso caidor, e implementação de ações preventivas primárias. Então, as estratégias vão ser estratégias de ações preventivas. Fatores comportamentais, ambientais e intrínsecos também devem ser levantados, também devem ser considerados e analisados. Os fatores ambientais, eles vão diferir muito de uma comunidade para outra, né, e o comportamento do indivíduo, muitas vezes, né,
está relacionada a esses fatores ambientais. Medidas primárias básicas, como, por exemplo, exercícios, otimização da visão funcional e revisão de doenças de base, devem também entrar como estratégias para a prevenção de quedas em pessoas idosas. Já na atenção secundária e terciária, o trabalho para a prevenção de quedas vai ser em termos de aplicação do manejo interdisciplinar e multidimensional, voltado aos casos de idosos caidores, recorrentes e ou com fraturas, né? Então, a forma de se prevenir novos episódios, e equipes especializadas, né, para o tratamento dessa queda que houve, aí gerou uma fratura, gerou uma lesão, relação com osteoporose, etc. Nessa figura aqui, nós podemos ver um modelo traçado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, um modelo de prevenção de quedas. Prestem atenção, primariamente, assim, quando olha logo para essa figura, para esse modelo, que a prevenção de quedas, ela é bem abrangente, ela envolve vários aspectos, porque, como já foi dito anteriormente, queda, ela tem causa multifatorial, ela não é um evento isolado, né? Ela tem várias causas. Se ela tem várias causas, essas causas elas precisam ser devidamente investigadas e as intervenções estratégicas devem ser direcionadas para todas elas, né? Então, aqui, nesse modelo de prevenção de quedas, nós temos o gênero, que interfere nessa propensão ou não a quedas, a comunidade como um todo, em que o indivíduo vive, a cultura, isso é importantíssimo, a cultura daquele local, daquele país, os seus costumes, e a política de saúde pública, que deve ter intervenção nisso aí. Então, primeiro, ele coloca, a Organização Mundial de Saúde coloca a conscientização sobre quedas. Essa conscientização sobre quedas, ela deve haver por parte dos idosos em si, da sua família e cuidadores, de jovens daquela comunidade, é importante também ter essa visão sobre o idoso, desde cedo, a visão da comunidade como um todo, o setor saúde, governo e a mídia faz um papel importantíssimo nisso aí, né, na divulgação de conhecimento, em capacitações e etc. Então, essa fase aqui de conscientização através da política de saúde pública, é usada como capacitação de todos eles. Depois, se tem uma fase se tem uma estratégia de avaliação. Essa estratégia de avaliação, ela já é tida como política de saúde pública em termos de educação. Então, se tem fatores de risco individuais, né? E esses fatores, eles podem ser fatores econômicos, ambientais, pessoais, sociais, e envolvendo serviço social e de saúde. Então, no geral, se deve haver educação por parte de política de saúde pública. E a outra estratégia é a estratégia de intervenção de maneira adequada, direcionada, tido como na política de saúde pública como treinamento. Então, a intervenção ela deve trazer mudança comportamental nos âmbitos individual, né, sob o aspecto daquele idoso, ambiental, é importantíssimo, e no setor saúde, de como ver essa questão da prevenção de quedas. As intervenções focadas na diminuição dos fatores de risco. Então, como já foi dito, existem fatores de risco e fatores de proteção para quedas. E as intervenções, elas devem ser focadas na diminuição desses fatores de risco, consequentemente, potencialização dos fatores de proteção, né? E aí, essa política de saúde pública, ela é feita também através de vigilância, recursos que são trazidos para ela e pesquisa. Já aqui na figura 2, nessas estratégias da Organização Mundial de Saúde, nós vemos o quê? Aqui existem recomendações gerais para conscientização quanto à prevenção de quedas em pessoas idosas. Então, que recomendações são essas para a comunidade como um todo se tornar consciente que é importante prevenir quedas em idosos, né? E lembrando que aqui a comunidade deve-se ter avaliação, capacitação, educação e treinamento. Gênero e cultura interferem nisso aí, na avaliação e nessa capacitação. As recomendações dadas são 8,
recomendações principais. Bom, a primeira é campanhas integradas com a participação de múltiplos parceiros, tanto no setor público, de maneira intersetorial, como no privado. Profissionais de saúde, gestores de políticas públicas, grupos de idosos e organizações não governamentais. Todos eles devem estar integrados, né, nessas campanhas para a prevenção de quedas. Campanhas positivas, elas devem ser feitas evitando apenas a disseminação de dados alarmantes sobre a mortalidade e incapacidade. Então, essas campanhas, quando elas são feitas, elas devem ser focadas em aspectos positivos, se prevenindo queda, se ajustando a capacidade funcional, se previne quedas, o indivíduo fica mais ativo, bem-estar, prolonga o seu tempo de vida, né? E não no sentido as campanhas trazerem apenas dados alarmantes, amedrontam o indivíduo e não pode não causar uma solução para a mudança de vida dele. Evite mensagens negativas sobre o envelhecimento, né? Isso é importante também se considerar, que as campanhas tragam mensagens de positividade do que é que pode ser feito, melhorado. 4, campanhas com temas claros, por exemplo, exercício, adequação de calçadas e do transporte público, etc. Então, se falar da prevenção como um todo, trazer mensagens positivas, mas trazer também, dentro disso aí, pontos que sejam claros para o indivíduo, que fique claro para quem está participando de uma campanha dessa, assistindo, o que ele entenda que ele precisa prevenir quedas, mas o que é que ele pode fazer para prevenir essas quedas. Quinta recomendação, faça adequação da campanha ao público-alvo. Então, dependendo da comunidade, tem público-alvo que precisa de uma maior orientação em relação a adequações ambientais. Tem outras que precisam mais, ambientais no sentido físico que eu estou falando. Tem outras que precisam mais entender a importância de como guardar o lixo, de saneamento, de como naquela rua ali, o lixo na rua, as dificuldades de obstáculo de nivelado, isso pode levar um idoso também a quedas. Então, isso é importante. Fazer adequação da campanha ao público. Sexta recomendação, use idosos conhecidos como símbolos da campanha. Então, aqueles idosos que possam estar em mídia, que possam ser mais conhecidos das pessoas, da população como um todo, e eles vêm dentro dessas campanhas, eles podem gerar um fortalecimento maior, né, para adesão na campanha. Promova o evento na mídia, a mídia é importante, né, para ajudar nessa divulgação. Idosos, de maneira geral, ainda assistem muito televisão, redes sociais e hoje trazem um papel importantíssimo nessa divulgação da mídia, então também é importante se divulgar aí para a população, de maneira geral, conhecer, até para os jovens, né, também se familiarizando com esse tema desde cedo. E promova grupos educativos locais, que tragam a educação constante, uma educação continuada para essa prevenção de quedas. A avaliação do risco de quedas em pessoas idosas, aqui é necessário, para essa avaliação, se traçar alguns pontos específicos. E aqui, nessa tabela à direita, eu mostro para vocês o checklist de fatores predisponentes para quedas, ou seja, são fatores que se tem que avaliar com aquele indivíduo, com aquela comunidade. Então, o declínio cognitivo, como disfunção executiva e atenção, é importante ser avaliado, porque contribui para quedas. O uso de medicação psicotrópica, deve ser. A polifarmacologia deve ser avaliada. Às vezes ele está, um médico passou, o cardiologista passou a medicação, o neurologista passou outra medicação, o clínico gera outra, e eles não tiveram essa comunicação entre si, e esses medicamentos podem estar trazendo alguma interação. Histórico de quedas anteriores devem ser avaliados. A fraqueza muscular desse idoso, como está. A disfunção somatosensorial de membros inferiores, como, por exemplo, neuropatias periféricas, como a neuropatia diabética. Problemas de visão funcional, em termos de acuidade, de sensibilidade ao contraste, de percepção estereoscópica. É importante porque a visão, ela traz um feedback importantíssimo para o indivíduo, nós somos muito dependentes da visão. Quando isso é perdido, diminui-se a sua acuidade, o indivíduo pode estar mais propenso a quedas. Prejuízo nas atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária também. Portanto, desequilíbrio na marcha e uso de algum dispositivo auxiliar por parte daquele idoso, tem que ser avaliado. Hipotensão postural
e pós-prandial também, se ele tem uma hipotensão após a alimentação, tontura e vertigem, importantíssimo e comum, alto nível de atividade, riscos ambientais fora de casa, porque às vezes o paciente, aquele indivíduo, ele já passou por um processo de campanha, processos educativos, capacitações, então o que está dentro do seu ambiente, ele melhorou, ele conseguiu controlar, ele conseguiu ajustar, mas o que está fora, né, precisa ser ajustado também. Atitudes arriscadas, tem idoso que fica tomando algumas atitudes, fazendo alguns exercícios, ou atividades em casa mesmo, que pode gerar risco de quedas. E distúrbios do sono também, sonolência é importante, porque aqueles indivíduos que ficam com sonolência excessiva durante o dia, ele diminui seu estado de alerta e pode estar mais propenso a quedas. Então, nessas estratégias, vamos focar o quê? Intervenções multidimensionais específicas que são focadas na redução dos fatores de risco modificáveis presentes. Foi considerada a estratégia mais eficaz na prevenção de quedas. Então, como a queda é multifatorial, as suas intervenções também têm que ser multidimensionais para se ter uma eficácia. O exercício está entre as estratégias mais promissoras na redução do risco de quedas, seja o exercício com o educador físico, seja o exercício com o fisioterapeuta, porque aquele está sendo assistido, um terapeuta ocupacional e etc. O treino das estratégias sensoriais e motoras do equilíbrio postural, o treino de marcha, fortalecimento muscular, melhora de flexibilidade, estimulação cognitiva em situações de atividade de atenção dividida. São estratégias importantes para melhorar, né, a saúde desse idoso, promover saúde para ele e evitar quedas. Programas de exercício em grupo, que incluem atividades direcionadas aos riscos específicos de cada idoso. A atividade é em grupo, eles socializam, eles compartilham ideias com o grupo, mas tem a especificidade para cada indivíduo. Componentes centrais dos exercícios de prevenção de quedas é a intensidade com que os exercícios de equilíbrio corporal são oferecidos em uma mesma sessão, sua progressão e se esses treinos envolvem a prática de atividades funcionais, especialmente durante a marcha. Então, não é só trabalhar exercícios de maneira isolada, não é só trabalhar o seu equilíbrio de maneira isolada. Como é que esse equilíbrio, essa força vai se apresentar numa atividade funcional, como sentar e levantar, como a marcha, né? Como uma marcha em um ambiente externo, e assim vai. Então, com isso, nós temos o quê? Para resumir essa situação de estratégias. Fixar melhor o conhecimento. Promover ações educativas de sala de espera, pode ser uma estratégia boa. Promover oficinas de prevenção a quedas, envolvendo idosos, cuidadores, agente comunitário de saúde e demais profissionais. Avaliação ou reavaliação pelo médico do uso de medicamentos pelo idoso, isso é um fator importantíssimo no idoso. Identificação e ocorrência de automedicação. Utilizar as PICs, que são as práticas integrativas complementares, e atividades físicas também, caminhadas, tai chi chuan, alongamentos, osteopatia. Utilizar as visitas domiciliares de acompanhamento. Então, isso aqui se traduz de maneira prática em estratégias para a promoção de saúde e prevenção de quedas, prevenção de agravos à saúde. Aqui, gente, são as referências usadas nessa web palestra de hoje. Nessa última tela estão os meus contatos. O serviço do Telesaúde também oferece o serviço de teleconsultoria para os profissionais cadastrados na atenção primária à saúde. E querendo alguma troca de ideias, sugestões de temas, partilha de conhecimentos, aí está o meu e-mail. Obrigada e até a próxima.